A paz do Senhor. Sejam bem-vindas para mais um aprendizado da parte do Senhor. Glória a Jesus. Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos aprender um pouco mais? Nós vamos falar hoje sobre a ferramenta de ontem, né? Quem sabe aí, quem lembra qual foi a ferramenta de ontem? 13ª ferramenta ontem, né? Quem lembra aí? Quem lembra aí qual foi a ferramenta de ontem? Digita aí pra mim. A ferramenta de ontem e a ferramenta de hoje. Nós vamos falar dessas duas ferramentas necessárias. Submissão. Muito bem, submissão. Gente, nós estamos jejuando para pedir ao Senhor submissão. Sabe o que é isso? Glória a Deus. Você sabe o que é isso? A gente vê muita gente por aí jejuando por coisas que elas querem, né, adquirir, bens materiais, né, milagres instantâneos, milagres rápidos. Mas nós estamos jejuando, pedindo ao Senhor que nos dê submissão, que nos ensine a nos submetermos. É forte. É quando a gente entende que há necessidade de uma libertação em nós, né? Precisamos nos libertar de nós mesmos, né? Liberta-nos, Senhor, de mim, né? Eu quero ser a sua casa. Deixa eu ver se eu acho assim aqui. Eu quero ser a sua casa. Glória a Jesus. Quem aí tá firme e forte com o Senhor? Tá ouvindo direitinho? Parece que tá baixo, mas acho que tá bom, tá? Então vamos lá. Vamos aprender mais do Senhor, né? Aprender mais do Senhor, porque nós precisamos aprender cada dia mais. Né? O nosso jejum é jejum com propósito, né? É jejum com propósito. E nós, né, temos propósitos, né, neste jejum. Adquirir ferramentas do Senhor para reconstruirmos aquilo que necessita ser reconstruído. Eu vou tirar o ensinamento de hoje do meu livro, né? Meu Eu Insubmisso. Faz parte do curso Destrava a Mulher, né? Que o Senhor tem nos dado e nós temos aplicado aqui, né? Temos incentivado outras mulheres a aplicar também, né? No lugar que o Senhor plantou cada uma delas. Sueli está aí, né? Aplicando aí também com as mulheres que o Senhor deu a ela esse propósito, esse trabalho, né? E eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas. E tem um capítulo que nós falamos justamente sobre a insubmissão, né? Por quê? Porque não adianta a gente orar, jejuar e fazer tudo errado. Eu estava passando na rua e eu ouvi uma música secular que dizia assim: não adianta ir para a igreja, errar e fazer tudo errado. Eu falei, gente, que profundo. É bem isso, né? E eu entendo, gente, que nós mulheres temos mais tempo, temos mais facilidade de estar na igreja, de estar orando, de estar em jejum, né? E se a gente orar, jejuar e fazer tudo errado, não vai adiantar nada,
Não vai adiantar as horas de fome, né, que a gente está passando, se a gente não sabe se comportar. E são atitudes totalmente necessárias, né? São atitudes que fazem a diferença. A submissão é uma ação que faz a diferença dentro da nossa casa, né? E o que é submissão? É a questão de submeter-se a alguém ou a alguma coisa, né? E a submissão não é somente para as mulheres. A submissão é para todos, né? Para todos nós. Todo ser humano deve submissão a alguém ou a alguma coisa, né? E como nós aprendemos, né, no âmbito religioso, que submissão é só para a mulher em relação ao marido, né? Aprendemos pela metade, porque submissão não é só isso, não está se referindo somente à mulher e ao marido. Submissão engloba muito mais do que a gente imagina, né? E no meu eu insubmisso, eu começo falando que a submissão é um plano perfeito de Deus para nós. Mas o que acontece? Esse plano, ele sofreu, né, influência maligna. O radicalismo, né, a ignorância, as mentiras, né, que Satanás inventou sobre o assunto submissão. É tanto que tem mulheres que quando se fala de submissão já dá raiva. Por quê? Porque aprendeu submissão num contexto radical, num contexto ignorante, né? Onde o significado da palavra foi invertido. Por quê? Na verdade, a submissão, ela nos traz liberdade. Mas Satanás, né, inverteu o sentido da palavra submissão e muita gente encara submissão como escravidão, né? Como que a mulher submissa é uma mulher besta, é uma mulher mandada pelo homem, né? É uma mulher que não tem voz. E não é isso, né? Esse conceito trouxe conflito para quem precisa exercer essa submissão. Gente, submissão não é humilhação. Se submeter não é se humilhar para alguém, tá? Não está envolvido num contexto de humilhação, mas está num contexto de fé e humildade, né? Humildade é diferente de humilhação. Humilhação é o ato, né, que a gente sofre de alguém que se acha superior, né, na intenção de entristecer, na intenção de menosprezar, de diminuir, né? E o ato de se humilhar é quando nós nos colocamos, né, nessa posição de humildade, né? É quando a gente sabe o nosso valor, é quando a gente sabe quem nós somos, mas a gente não sai por aí, né, humilhando ninguém, esfregando na cara de ninguém que a gente é isso, que a gente é aquilo, né? A gente prefere se humilhar, assim como Cristo se humilhou, aceitando a forma que Deus estabeleceu para ele, né? Se submeter realmente exige fé e humildade. E essas são características atípicas ao ser humano. O ser humano tem dificuldade de ter fé. O ser humano tem dificuldade de se humilhar, né? Porque para o ser humano se humilhar é um ato, né, de menosprezar-se. Mas quanto mais sábio nós somos, mais humilde nós nos tornamos, né? E foi assim que Satanás conseguiu deturpar o plano perfeito, né, de Deus em relação à submissão na cabeça do homem e da mulher. Com isso, como eu disse, muitas mulheres sentem raiva só de ouvirem falar na palavra submissão, né? Por quê?
Porque a palavra submissão retrata o quê? Cabresto do marido, né? Porque a gente relaciona a submissão somente ao casamento, e não é. Esquecendo, né? Nós nos esquecemos que submissão não se deve somente ao marido, mas submissão se deve em todas as esferas da vida. E nós vamos aprender um pouco mais sobre submissão para nós nos libertarmos de nós mesmas, né? A Bíblia diz que Deus, ele disse: o meu povo pecou, pereceu por falta de conhecimento. Muita gente, por não conhecer, erra, né? Então nós precisamos conhecer para não errarmos mais. Na verdade, a submissão é uma proteção que Deus nos deu. Quando sou submissa, eu deixo a responsabilidade a quem é de direito, né? E tiro o peso de mim. Observa que nós precisamos nos submeter a toda e qualquer circunstância que nos é proposta. Ou seja, né, a gente precisa submeter a autoridades como patrões, né, como professores, como pastores, como chefes, né? Todo mundo que exerce uma certa autoridade sobre alguém, né, ele precisa, né, de pessoas que sejam submissas a ele. Nós precisamos nos submeter ao tempo, né? Você não vai lavar roupa no dia que o tempo está chuvoso, né? Você não diz assim: ah, eu vou fazer mesmo que chova. Não, a gente analisa o tempo e, se o tempo permitir, a gente faz, né? A gente precisa se submeter a filas, a gente precisa se submeter, né, aos preços das coisas, né? Você chega no supermercado, você vê o preço no produto e você tem que pagar aquele preço. Você não chega no supermercado e paga o preço que você quer para as coisas. Não, você paga o preço que está ali, né? Então, assim, a submissão, ela está em todas as esferas da vida. E nós, né, conhecemos mais, exercemos mais submissão ao quesito autoridade, né? E o que acontece? O texto diz que essa submissão em relação à autoridade é uma proteção que Deus nos deu. Se eu tenho uma autoridade, eu preciso entender que a responsabilidade está sobre ela. E quando eu não me submeto, quando eu quero fazer do meu jeito, eu tiro a responsabilidade de alguém e coloco o peso dessa responsabilidade sobre mim, né? Jesus foi o nosso maior exemplo de submissão. A palavra do Senhor diz que é necessário que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sentimento é esse? De humildade, de submissão. Que, sendo em forma de Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus em momento nenhum usou os seus direitos. Jesus em momento nenhum quis fazer do seu jeito, mas ele esteve sempre debaixo de uma ordenança. Que ordenança é essa? A ordenança de seu Pai. E o texto diz: ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por conta dessa obediência, por conta dessa submissão, né, é que Jesus recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Observa que mesmo sendo em forma de Deus, Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus, né? Ou seja, Jesus, ele não quis tomar o seu lugar na Trindade. Ele não quis reivindicar o seu lugar na Trindade, mas ele aceitou a forma de homem, né? Ser insubmissa nada mais é
do que querer, né, usurpar o lugar que é do outro. Naquela situação, Jesus estava no lugar de servo e ele não quis, né, exercer o lugar que era de Deus. E aqui nós entendemos que querer exercer a função do outro é insubmissão. Querer usurpar o lugar do outro é insubmissão. Quando é que eu faço isso, Marta? É quando eu quero dizer ao meu chefe o que ele tem que fazer. É quando eu quero dizer ao meu pastor o que ele tem que fazer. É quando eu quero ordenar o meu marido sobre o que ele tem que fazer. Isso é querer tomar o lugar do outro, né? Querer exercer algo que não nos foi dado. Trazendo para o contexto marido, a Bíblia diz que o cabeça, né, é o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, né, o marido é o cabeça. E a mulher precisa se submeter ao cabeça. Aí o que é ser o cabeça? É exercer a autoridade que lhe foi dada. E dentro do casamento a gente erra, a gente peca, por quê? Porque a gente quer tomar o lugar de autoridade do marido. E quando a gente quer tomar essa autoridade, a gente pega para nós um peso que não nos foi dado legalidade espiritual para exercer. Ora, a gente ora e jejua pelo nosso casamento, mas a gente quer ditar para o marido o que precisa ser feito. A gente quer tomar o lugar do marido, né? E quando a gente toma o lugar do marido dentro de casa, a gente pega a carga que Deus colocou sobre ele e toma pra gente. E a gente não aguenta carregar. Deixa eu te dizer uma coisa. Mulher não aguenta sustentar a casa. Mulher não aguenta tomar conta sozinha da criação dos filhos. Mulher não aguenta tomar as decisões da casa. Chega uma hora que ela se sente sobrecarregada. E ela não aguenta. Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a olhar para o marido e ver o marido como um banana. E ver o marido como um frouxo. Ver o marido como alguém que não dá conta da casa. Aí o que vai acontecer? Vai ter divórcio. Vai ter divórcio. Por quê? Olha o que aconteceu. Eu tomei as rédeas do casamento, né? Eu comecei a olhar para o meu marido como alguém incapaz de exercer autoridade na minha casa. Eu tomo as rédeas desse casamento e eu não aguento. Por que eu não aguento? Porque Deus não me deu autoridade para ser cabeça da minha casa. Se eu tentar ser o cabeça da minha casa, eu vou desfalecer, porque eu não suporto exercer tal posição. Nós não seremos bem-sucedidas em uma missão se essa missão não foi nos dada por Deus. Você só vai ser bem-sucedida numa missão se essa missão foi lhe dada por Deus. Porque se Deus chama, Ele garante. Mas como é que Deus vai garantir uma coisa que Ele não me chamou? Se Deus não me chamou para ser cabeça, por que Ele vai me capacitar para ser cabeça? Não vai. Não vai. Né? Observa que Deus só capacita quem Ele chama. Né? Ele só dá escape quando é Ele que forja a tentação. Né? Agora, se a tentação for forjada por você, tenha certeza que você vai morrer nela. Assim é a posição. Nós só seremos abençoadas numa posição que foi nos dada por Deus. Né? Tenha por certo que se exercermos uma posição que Deus não nos deu, nós morreremos. Então ontem, quando nós pedimos ao Senhor que nos desse submissão, nós pedimos ao Senhor que nos ajudasse a exercer a função que Ele nos deu e abrir mão daquilo que Ele não nos chamou, né, para fazer.
Eu estou aqui falando com você e eu estou com a panela no fogo. Eu vou desligar aqui rapidinho, né? Porque a gente tem que fazer 1001 coisa, tá bom? Vamos voltar aqui. Vamos lá. E aí? Tem alguma mulher submissa aí? Você consegue entender, perceber se você é submissa ou se você não é submissa? Vai analisando aí. Então observa que a submissão ela está relacionada a tudo na vida, né? As filas, como eu já falei, né? Temos que esperar a nossa vez, né? Somos submissas ao tempo. Tem atividades que a gente não pode realizar se estiver chovendo, se estiver fazendo sol. Somos submissas ao tempo, né? Somos submissas aos preços das coisas, como eu já falei aqui. Em toda parte nós precisamos nos submeter. Então, se a gente resolver se rebelar, nós vamos ter que nos rebelar contra tudo e todos. Por quê? Não dá para sair fazendo o que se quer fazer. A gente precisa aprender a respeitar, né, a ordem das coisas. Observe que sempre que estamos na posição de submissas e diante de alguém ou alguma circunstância que exerce uma autoridade maior sobre nós. E mulher, pensa aí que nós temos dificuldade de aceitar liderança. Agora, nós precisamos entender que Deus constituiu autoridades. E Ele nos manda ser submissas, nos submeter à autoridade, né? E tem muitas circunstâncias que estão sob a autoridade de nós. E nós precisamos entender isso, né? Exercer a autoridade onde nós dependemos, né, de resposta de alguém, onde nós dependemos de uma atitude de alguém, onde nós dependemos de um comportamento de alguém, né? E quando nós não podemos manipular esse comportamento. Por quê? Porque às vezes eu falo que eu sou submissa, mas eu manipulo o comportamento do meu marido. Às vezes eu falo que eu sou submissa, mas eu manipulo, né, o comportamento de alguém, a resposta de alguém. Então, isso não é submissão. Manipuladoras não são submissas, né? E Deus não se agrada de manipulação. Nós precisamos entender que ser submissa a quem recebeu uma missão maior que a nossa. No caso, no casamento, o marido recebeu uma missão maior que a nossa. Você pode observar que a Bíblia diz que a missão do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é fácil? Em nenhum momento a gente vê a Bíblia mandando a mulher amar o marido, mas manda ser o quê? Sujeito a ele, somente. Ser submissa a ele. O marido recebeu uma missão maior que a nossa. Pois ao marido, né, as feministas não gostam desse conteúdo, não gostam desse assunto. Só que aqui nós estamos num grupo de amigas que jejuam, e se você jejua, você não é feminista, né? Então observa, ao marido, Deus deu-lhe a parte de trabalhar, sustentar, dominar, amar, né, a esposa como Cristo amou a igreja. Enquanto a nós recebemos a missão de nos submetermos aos esposos. Essa é a nossa missão. Reconhecer que a minha missão é ser adjuntora, edificadora do meu esposo. Auxiliadora na execução da missão que ele recebeu. O homem recebeu a missão, né, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso facilitar as coisas para esse homem. Por quê? Porque tem mulher que é difícil de ser amada. Não, tem mulher que é difícil de ser amada. Tem mulher que é difícil de ser dominada. Tem mulher que é difícil de ser sustentada. Então, se eu dificulto as coisas para o meu marido, eu estou sendo pedra de tropeço na vida do meu marido. Mas eu preciso ser adjuntora. Eu preciso ser facilitadora.
né? A Bíblia vai dizer que habitar com a mulher rixosa, né? É melhor você morar numa casa com a goteira constante do que você habitar com a mulher rixosa, com a mulher difícil de lidar, com uma mulher que não ouve o Espírito Santo, uma mulher que não ajuda o seu marido a desenvolver o papel dele. Aí o marido trabalha, e a mulher, por trabalhar, ela acha que ela pode dominar a casa. Não! O seu marido pode ganhar menos que você, mas quem domina a casa é ele. A minha mãe sempre me ensinou dizendo que o dinheiro que sustenta a casa é o dinheiro do marido. O dinheiro da mulher, geralmente, você pode observar que a gente ajuda em alguma coisa, né? Mas a gente investe mais em nós, nos filhos, na estética, né? A gente quer comprar um móvel novo, a gente ajuda o marido porque a gente quer, mas o dinheiro do arroz e do feijão é dele. O sustento da casa é dele. Então a mulher que ela quer pegar para ela o sustento da casa, ela não aguenta. Ela não suporta. O que está trazendo muitos conflitos hoje nos casamentos é justamente a inversão de papéis. Mulheres que tomaram a missão do marido. O que vai acontecer? Elas vão sofrer. Elas vão sofrer porque elas não receberam legalidade para exercer a função do marido no casamento. Com a questão de busca por igualdade entre os sexos, né? As mulheres acabaram pegando um fardo que elas não aguentam carregar. Pois o dominar, mulher não aguenta dominar. Mulher não aguenta sustentar. Mulher não aguenta arar. Mulher não aguenta nomear, porque essa função de dominar, arar, nomear, decidir, prover, são funções pesadas que Deus atribuiu para o homem. Aí você quer pegar esse fardo da sua casa, não adianta jejuar e orar porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, Marta, mas o meu marido, ele não consegue decidir as coisas. Ei, orienta o seu marido. Mas faça ele entender que a decisão é dele. Se quanto mais você ficar, porque meu marido é um banana, porque meu marido não sabe fazer as coisas, porque tudo aqui em casa sou eu, você vai chegar um tempo que você vai largar esse homem. Você vai acabar com o seu casamento. Você vai acabar com o seu casamento. A mulher auxilia o marido. A mulher adjunta ao marido. A mulher orienta. A mulher cerca o marido para que ele tenha sucesso na missão que Deus deu para ele. Uma mulher que tem um marido que exerce com sucesso a função de pai, ela é uma mulher vencedora. A mulher que tem um marido que exerce com sucesso a sua função de marido, ela é uma mulher vencedora. Por quê? Porque ela está cumprindo o seu papel. O meu papel no casamento é fazer com que o meu marido tenha sucesso naquilo que ele faz. Não que eu usurpe o lugar dele e saia por aí dizendo, na minha casa quem manda sou eu. E a gente entende que quando que por nós recebermos essa função de adjuntar, de orientar o marido, a mulher ela tem facilidade de convencer o marido a tomar a atitude certa, né? Então a gente sabe que se nós formos sábias, nós vamos edificar essa casa. Nós vamos conduzir esse homem para tomar a atitude correta. E eu não vou precisar sair por aí dizendo, lá em casa o meu marido faz o que eu mando. Não. Você conduziu o seu marido a tomar a atitude certa. Mas o mérito é dele. Mas todo mundo sabe. Né? Tem um ditado que diz, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Aí tem já por trás, não, por lá. Não importa. Não importa. O importante é que no meu secreto com meu marido, se eu estou por trás, se eu estou de lado, se eu estou por baixo, isso não importa. O que importa é que eu consegui que o meu marido tomasse a decisão certa. E isso é um mérito de mulher submissa. O marido, ele não nasceu para tomar ordens.
Então é por isso que quando você quer dar ordens para ele, ele vai dizer não. Ele vai se estrupiar todinho, mas ele não vai obedecer o que você está dizendo. Por quê? Porque os homens não nasceram para tomar ordens. Os homens não nasceram para ser dominados. Os homens nasceram para dominar. Mas a mulher sábia, e vocês entendem o que eu estou falando, ela edifica a sua casa, né? É tanto que no casamento, em que o marido não exerce a função de pai, não exerce a função de provedor, não exerce a função de trazer segurança para a família, né? A família tem uma consequência grave. Todo casamento com inversão de valores tende a fracassar. Não adianta você estar aqui jejuando comigo, né, orando comigo, se você quer tomar as rédeas da sua casa. Se você quer gritar aos quatro ventos que na sua casa quem manda é você. Se você quer gritar aos quatro ventos que você só faz aquilo que você quer. Observa. É complicado ser submissa a alguém que a gente olha e não ver nela experiência. É complicado você olhar para o seu chefe e você não conseguir ver experiência nele e ele te dá uma ordem e você diz: rapaz, isso não vai dar certo não. Mas se não der certo, a responsabilidade é de quem? É sua? É dele. Às vezes o pastor, a gente olha para o pastor da igreja e diz: rapaz, esse homem é inexperiente, viu? Mas ele me mandou fazer algo, eu vou fazer o quê? Vou fazer. Ah, mas vai dar errado, é problema de quem? É seu? Ou é dele? Né? Ah, Marta, mas o que a gente precisa fazer nessa situação? Observa que quando nós julgamos alguém inexperiente, sem sabedoria, você olha para o marido e fala: ai, meu marido é sem sabedoria. Você olha para o pastor e diz: que homem sem sabedoria. Você olha para o seu chefe e diz: ai, que homem, que mulher sem sabedoria. Não é isso? Que conceito errado que ele tem. Mas observa. Quem está na função de autoridade? É ele ou é você? Né? Se ele está na função de autoridade, então só me resta, né? Só me resta entender que se Deus colocou ele ali, Deus que lute. É problema de Deus. E isso alguém colocou, concordo. Minha cunhada fazia tudo e meu irmão nada. Como provedor, acabou se separando. Por quê? Porque, gente, observa uma coisa. Quando a gente não permite o homem ser provedor da casa, quando a gente não dá espaço para ele, e observa uma coisa, quando o homem percebe que a mulher é o homem da casa, ele, cruza os braços. Aí a mulher trabalha para sustentar essa casa, para cuidar dos filhos. Eu vou te perguntar uma coisa. Ela vai ter libido para a vida sexual com esse homem? Não tem. Não tem. Porque a mulher, ela tem que olhar para o homem e ela tem que sentir segurança nele. Ah, meu filho, uma mulher que sente segurança no marido, a vida sexual dela, mas ele é boa. Uma mulher que se sente provida por aquele homem, ela olha para ele e ela diz: rapaz, esse é o cara. Deixa eu falar uma coisa, a mulher não se importa com um homem com físico malhado, todo playboy. Não. O que a mulher quer no homem? Que ele seja provedor, que ele estabeleça segurança para ela. Né? Que ele seja o homem dessa casa, ainda que ele seja conduzido pela esposa, mas o mérito da casa é dele. Então todo casamento que você vai tomar à frente vai dar divórcio. Ah, Marta, mas eu já fiz isso na minha casa, eu que tomo à frente de tudo. Então começa a passar as responsabilidades para o seu marido.
tá? Começa a dizer para ele: amor, a partir de hoje, amor, a partir de hoje, amor, nós vamos fazer dessa forma, amor, nisso aqui, como é que você vai decidir? Faz ele entender que ele também tem voz nessa casa. Então observa, olhar para alguém e dizer e achar que ela não merece ser autoridade sobre você, né? É rebelião. A rebelião jamais poderá fazer parte de nós. Você olha para alguém e diz: mas ele está fazendo errado. Eu estou vendo que a atitude dele é errada. Gente, entrega ao Senhor. O seu líder, o seu chefe, seja lá quem for, vai prestar conta. Às vezes o pastor toma uma atitude na igreja que eu acho que é errada. O que é que eu vou fazer? Eu quero ir lá. Eu quero dizer na cara dele que eu não concordo. Eu quero dizer para ele que ele está errado. Se ele errar com a igreja, ele vai prestar conta com Deus, não sou eu. Eu não posso sair por aí fazendo motinho para tirar ninguém de cargo, não. Eu não posso sair por aí. Gente, pensa uma coisa errada que nós mulheres fazemos. É chegar na roda para outras mulheres e começar a falar mal do marido da gente. Começar a dizer: ai, meu marido é um banana. Ai, meu marido é um retardado. Ai, meu marido... Gente, isso é rebelião. Né? Temos que ter cuidado quando somos insubmissas com razão. Isso aqui é uma façanha do diabo. É quando alguém diz: eu sou insubmissa, mas eu tenho razão. Eu não obedeço ele porque ele é errado. Eu não obedeço ele porque ele faz tal forma e eu não concordo. Quem te falou que ser submissa está atrelado a concordar com alguma coisa? Tem vezes que a gente não concorda e a gente precisa aceitar. Quer ver uma coisa? Besta e a gente falha. Cor de farda de grupo. Porque eu não concordo com essa cor. Eu não vou fazer porque eu não gosto dessa cor. Eu não vou fazer porque eu não concordo com essa data dessa festa. Isso é submissão? Não. Tem coisas tão bobas que a gente não concorda, mas a gente precisa se submeter. Na verdade, submissão é você ceder. É você passar a vez da razão. Tá? É você deixar com que alguém assuma a autoridade, a responsabilidade. Geralmente quem tem razão não se submete à submissão. Né? Você pode até ter razão em algumas situações, mas isso não te dá o direito de ser rebelde. Ah, mas que negócio difícil, né? É difícil. Não, filha. É difícil. É difícil. Você abrir mão da sua razão é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abrir mão da razão é um princípio de quem tem maturidade. É um princípio de quem tem maturidade. Tá? Então, às vezes não às vezes você não vai ter, às vezes você vai ter motivo para ser rebelde, mas você não pode ser rebelde. Ou então sai do grupo do jejum. Então sai do grupo do jejum, porque não adianta a gente jejuar se a gente não agir direito, né? Quer um exemplo? Um exemplo básico. Meu marido diz uma coisa que eu não concordo. Não concordei. Mas ali na hora, para não gerar contento, eu falo: tá bom, amor, certo? Certo. Depois, em outro momento, eu posso conversar com ele sobre o assunto. Né? Eu sempre falo para as meninas aqui no Destrava que meu marido ele não se importa quando eu saio para pregar. Se eu sair para pregar, eu posso ficar um mês fora, ele não se importa. Mas se eu disser assim: eu vou viajar, vou passar 3 dias fora que eu vou visitar alguém. Visitar?
Você vai fazer o que lá? Pra que você vai pra lá? Se eu disser assim, amor, eu vou num congresso. Se eu for num congresso onde eu não sou a pregadora, aí ele pergunta, você vai fazer o que lá? Não, vai lá, não, deixa esse negócio pra lá. Aí na hora, eu penso, rapaz, eu falei na hora errada. Mas também eu não digo assim, eu vou, porque eu preciso, porque não sei o quê, porque você não deixa eu fazer nada, porque você só deixa aí quando eu for pregar. Porque... Não. Não. Eu vou esperar um outro momento, né? Para tocar no assunto. Com calma, com jeito. Até ele dizer sim. Aí quando ele diz sim, aí eu faço ele entender que a decisão foi dele. Obrigada, amor, porque você deixou eu ir, porque você permitiu que eu fosse. Tá? E aí ele assume o papel dele, que é o papel de decidir. Gente, aprenda uma coisa, nós não vamos ganhar nada gritando. Nós não vamos ganhar nada esperneando. A gente não ganha nada. A gente tem uma arma mais poderosa que gritar. A gente tem uma arma mais poderosa que espernear. E pensa no negócio fácil de ser convencido pela mulher. É o marido. É só você saber como proceder. Tá? Não estraga tudo, não. Então, a submissão está em tudo. Né? Em tudo nós precisamos nos submeter. Às vezes nós precisamos nos submeter aos filhos. Quando é que eu me submeto? Quando eu não dou a resposta que eu quero dar. Quando é que eu me submeto? Quando eu não faço o que eu realmente quero fazer. É quando eu olho para os quatro cantos e digo, Jesus, me dá graça para mim não matar. Jesus, me dá graça para mim não mandar ele se lascar. Entendeu? Quando você respira fundo e diz, tá bom, tá certo, amém. Se submeter é abrir mão da razão, é abrir mão da resposta, é abrir mão de tomar a frente. Submeter é isso. E a submissão, ela vem imbuída no processo de honra. Lembra que nós hoje estamos jejuando por honra? Pedindo ao Senhor que nos ensine a honrar e que nos ensine a sermos honradas. O princípio da honra está na humildade. O princípio da honra está na humildade. Se eu for arrogante, eu jamais vou estar honrando alguém, nem jamais vou receber honra de ninguém. Honrar, gente, é deixar com que a pessoa assuma a autoridade que ela tem. Honrar, né, é reconhecer o peso da autoridade de alguém. E se eu reconheço o peso da autoridade de alguém, eu me submeto. E me submeter é honrar. Honre seu marido. Como é que eu vou honrar meu marido? Deixar que ele exerça a autoridade que Deus deu para ele. Honre seus filhos. Quando é que eu vou honrar os meus filhos? Né? É quando você permite que os seus filhos recebam de você o tratamento que eles merecem. Honrar as pessoas chega até às vezes a pagar a conta de alguém. Honrar alguém é quando você cede o seu lugar para alguém. Honrar alguém é quando você reconhece o valor que aquela pessoa tem. Honrar alguém é quando você cede a vez para alguém. Tem gente que não honra as pessoas e querem ser honradas.
Se você não honra, você jamais será honrada. A Bíblia diz, quando vai falar sobre honra, né? A Bíblia diz, ó, dai a cada um o que deveis. Dá a cada um o que ele merece. Aí a Bíblia diz, a quem merece tributo, você tributa. A quem merece imposto, você paga imposto. A quem merece temor, você teme. E a quem merece honra, você honra. Mas observa, tem gente que quer pagar tributo a quem merece honra. Tem gente que quer temer a quem merece imposto. A Bíblia diz a cada um, dê a cada um o que eles merecem, o que eles devem receber. Eu não posso pagar tributo a quem é para ser honrado. Porque honra não se compra. Honra não se compra. Honra não se vende. Honra se recebe. Aprenda a honrar a sua casa. Aprenda a honrar o seu marido. Aprenda a honrar os seus filhos. O que é isso? Coloque eles em primeiro lugar. Dê a eles o lugar que é dele. Não troque a posição do seu marido por qualquer outra coisa. Não. Honre ao Senhor. De onde foi que nós tiramos isso? Aqui. Neemias. Deixa eu ver se eu acho. Neemias, aqui já está aberto. Cadê? Nós estamos no verso 11. 11, né? A submissão tiramos no verso 10. Somos teus servos, submissas ao Senhor. E se eu sou submissa ao Senhor, eu sou submissa aos homens, eu sou submissa às circunstâncias, eu espero a minha vez, eu cedo a minha vez, eu chego no lugar, eu sento no lugar mais afastado e espero com que alguém me chame para o lugar de destaque. Não chegue em lugar nenhum querendo ser destacada, querendo ser a bola da vez. Não, deixe que alguém te apresente. Não chegue em lugar nenhum querendo ser honrada. Não, deixe que alguém te honre. Não exija a honra de ninguém. Deixe que alguém te honre. Não chegue em lugar se autoelogiando. Deixe que alguém te elogie. Tenha prazer em honrar a Deus. E o Senhor te honrará diante dos homens. Olha o que a palavra diz. Ah, Senhor, verso 11, capítulo 1, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos. Dos teus servos que desejam temer o teu nome. E outra tradução está dizendo, dos teus servos que desejam, que têm alegria em honrar o teu nome. Aprendamos a honrar o nome do Senhor. Não adianta estarmos jejuando 52 dias de jejum se a gente não sabe honrar a Deus. E se eu sei honrar a Deus, eu sei honrar os homens, eu sei honrar a qualquer circunstância da minha vida. Eu sei honrar e eu sei ser honrada. Que neste dia o Senhor nos ensine a nos submeter à palavra dEle, à vontade dEle. Que o Senhor nos ensine a honrar e a ser honradas. Que nós venhamos ter as ferramentas necessárias para vencermos. O Senhor quer reconstruir muita coisa. E eu observei o Senhor reconstruindo, né, muros da submissão na vida de gente. Muros da honra na vida de gente. Aprenda a honrar e aprenda a se submeter. Porque o Senhor tem prazer naqueles que honram, naqueles que se submetem, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Pensemos mais um dia. Gente, eu passei o dia bebendo água de berinjela. Gente, não deixe de beber água, tá? Bebam água, se hidratem em nome de Jesus, para que nós possamos vencer todos esses dias, né? Na presença do Senhor, sem danos físicos. Amém? Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Daqui a pouco eu vou estar postando nossa ferramenta de amanhã. E depois nós aparecemos por aqui de novo. Deus abençoe você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor.
te glorificar por este dia que nós passamos na tua presença. Deus, nos dê um coração submisso, nos dê um coração que sabe honrar, nos ajuda, Senhor, a ter mente de Cristo na terra. Nos ajuda, Senhor, a reconstruir aquilo que foi danificado. Deus, o meu casamento que venha a ser reconstruído, meu Deus, mediante a submissão, mediante a honra. Em nome de Jesus, visita o casamento dessa mulher. Meu Deus, se ela está carregando um peso que ela não foi chamada para carregar, ensina ela, Senhor, a colocar o peso a quem é de direito. Em nome de Jesus, faz ela entender que ser submissa é ter liberdade de ser amada, de ser honrada, de ser dominada. Em nome de Jesus, eu quero te glorificar por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Tchau, tchau e até a próxima.